Igreja, graça e paz. Amém? Domingo passado, quando terminou o culto, a Bíblia e a Lara vieram aqui, onde eu estava, as caras na mão na terra de pau. Eu estou entendendo o que elas queriam, né? A bala, queria bala. E eu, quê? Tá. Não fizeram nada, não mereciam. Que graça, hein? É graça, isso é graça. Isso é graça, não é verdade? Mas o que me impressionou foi a liberdade delas. E Jesus quer que nós sejamos como uma criança, que nós não tenhamos receio de ir até Ele para receber sua graça. Graça é uma coisa preciosa. Olha, quer distinguir um cristão de um crente? Não. O cristão conhece a graça. O cristão conhece a graça. Ontem um crente veio falar comigo e eu falava da cruz e da graça, ele não entendia. Ele ainda, eu equivoco, eu gosto, eu faço, eu sinto, ele não sabia o que era graça. Mas essa igreja está conhecendo a graça. A graça é uma pessoa, é Jesus Cristo. E Ele conosco, ontem nós vimos em Mateus que Ele é o Deus Emmanuel, Deus que está sempre com a gente. Eu disse que nessa viagem que fizemos para a África, nós vimos nitidamente, fortemente a presença do Senhor em cada lugar que nós íamos. Cada lugar. Ele nunca nos deixou um minuto sequer. Ele é maravilhoso. E é Ele que eu desejo para você. A graça de Deus é Jesus. E eu quero, neste momento, dizer, igreja, receba Jesus, a graça de Deus. Amém? Amém? Maravilha. Domingo passado, Vanessa, eu disse que na volta ao Oceano Atlântico, o avião estava muito tremulante por causa da turbulência. Eu nunca vi uma viagem com tanta turbulência. Chegou então um tempo lá que eu comecei a morar, né, David? Já falei isso semana passada, que Deus nos perdoasse. Então, o Senhor gentilmente falou que eu corro o risco de morte, não só lá em cima, mas na terra também. Lembra que eu falei isso? Sim. Agora a minha pergunta é: quem disse que Deus é Deus nas alturas e na terra? No Velho Testamento, quem falou? Eu pago um jantar se alguém adivinhar. Quem falou? Não. Hã? Quem? Não, Lázaro não. No Velho Testamento. Bora, vamos lá. Não. E vocês não vão adivinhar e não vão pagar então, tá bom? Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. Olha, vem aqui perto de mim, aqui tem 4 lugares aqui na frente do Valdirão, vai. Vem, já que vem pra cá, vem. Sinto vocês muito longe. Josué, capítulo 2. Estava falando, já que uma pessoa, eu falei que Deus me ensinou a não ver avião quando eu estava na turbulência, que eu corro risco de morte lá, tanto lá quanto cá. E hoje eu estou perguntando quem é que falou que Deus é Deus nas alturas e Deus é Deus na terra. Quem? Hã? Josué? Não. Uma prostituta chamada Raabe, pagã, e ela reconheceu o Senhor. Capítulo 2. Ela vem falando, versículo 8 em diante, tal. E ela falou: bem-se que o Senhor nos deu essa terra, e que o pavor que infundisse caiu sobre nós.
e que todos os moradores da terra estão desmaiados, Ele vem falando, ela vem falando. Aí chega no versículo 11, ela diz assim: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu fiquei impressionado com essa mulher, que não é do povo de Israel. Mas legal é ver que uma pessoa que confessa a Deus, que teme a Deus, mesmo sendo uma pessoa perdidona lá no mundão, Deus traz. Quando você abre a Bíblia lá em Mateus capítulo 1, abra sua Bíblia. Alguém tem uma Bíblia para Marta? Eu estou sem óculos. Tá. Não vai resolver. Tá bom. Obrigada. Ok, mas ouvindo, dá para acompanhar na Marta? Dá. Mamãe também, né? Dá para ouvir, né? Dá para ouvir. Mamãe está ouvindo? Estou ouvindo, mãe? Tá. Que bom. Mateus capítulo 1, nós temos 5 mulheres na genealogia do Senhor Jesus. 5. A primeira delas está no versículo 3, que é Tamar. Tamar foi casado com o filho primogênito de Judá. Ele morreu e não deixou filhos, sem descendência. Aí casou com o segundo irmão, morreu, também não deixou descendência. E depois ela coabitou, teve relação com o próprio sogro e concebeu, ficou grávida. Que vida estranha, né? Deus trouxe para a genealogia de Jesus. E ontem estávamos falando aqui que o versículo 1 fala que de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, povo de Israel, porque Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Vimos isso ontem. Mas a primeira mulher, Tamar. A segunda mulher, versículo 5, o Salomão gerou de Raabe, outra mulher que não fazia parte. A Raabe que nós vimos lá em Josué. Não fazia parte do povo de Israel e entrou na genealogia. Maravilhoso. Ela foi, não sei com certeza dizer se foi a avó ou bisavó do rei Davi. Bisavó. Tá vendo? Deus pode fazer isso conosco. Deus trouxe você para Cristo. Deus é maravilhoso. A terceira mulher é Batseba, versículo 6, que adulterou com Davi. Está vendo? Aliás, a terceira foi Ruth, versículo 5, que também era moabita, estrangeira. Depois Batseba, 4 mulheres. A quinta foi a Maria, mãe de Jesus. Mas eu fico impressionado que Deus colocou mulheres pecadoras para fazer parte da família de Jesus. Deus colocou você e eu, pecadores, para fazermos parte da família de Jesus. Legal? Amém? É maravilhoso esse Evangelho. Ele não faz acepção de pessoas, ele ama de verdade. Ele ama de verdade. Ontem nós vimos que Mateus 1, o evangelista, o Mateus, fala de Jesus como filho de Davi e filho de Abraão. Agora eu quero fazer outra pergunta. E o apóstolo João fala que Jesus é filho de? Filho? Alguém sabe? Ele? Não. Ele? Não. 2 João, lá no final da Bíblia, olha lá, 2 João, no final da Bíblia, eu achei interessante, por isso eu estou falando com vocês hoje. Segunda Epístola de João, versículo 3 fala assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. O Filho do Pai. Interessante, né, Maísa? O Filho do Pai. Sabe por quê? Porque João tinha intimidade com Deus e com Jesus Cristo.
Ele conhecia, ele realmente sabia que era filho de Deus, que era irmão do Senhor Jesus. Ele falava que o Senhor Jesus é o filho do nosso Pai, é filho do Pai. É coisa linda, gente. A Escritura traz pontos assim que deixa a gente maravilhado. O apóstolo João fala aqui nessa carta, na primeira carta, sobre o novo nascido, novo nascimento. Ele era um homem regenerado, Cristo vivia nele, ele era um filho de Deus, ele era um cristão verdadeiro. E falava que Jesus, filho do nosso Pai. Muito legal, muito legal. Não se esqueça disso. Agora, mais uma pergunta para você. Como o diabo chamava Jesus? O diabo? Malquias? Também não? David? Ruth? Você nunca ouviu o diabo chamar Jesus? Não, né? Como quer? Me fala. Não sabe? Vamos lá, Mateus, vai. Evangelho de Mateus. Acharam? Agora presta atenção. Esse negócio aqui é sério. Mateus capítulo 4. No versículo 3, o diabo, tentando Jesus, disse assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse 2 pontos. Se és filho de Deus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, criou todas as coisas. O diabo é uma criatura do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus o expulsou do paraíso. Você acha que o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Sim ou não? Sim, com toda certeza. Até os demônios algumas vezes: tu és o Filho do Deus Altíssimo, e ó, ficavam com medo. Até os demônios sabiam. Sabe que o diabo é cara de pau. Se tu é, claro que é. Dúvida, ele coloca. E eu espero que você não tenha dúvida nenhuma que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Amém. Só que algumas pessoas, aqui no versículo 5, no versículo 6, no capítulo 4, ele diz: se és filho de Deus. 2 vezes o diabo fala se és, coloca a dúvida 2 vezes, né? Mas quem mais tinha dúvidas que Jesus era o Filho de Deus na Bíblia? Mateus 26. Quem mais? Acharam Mateus capítulo 26, versículo 63. O sumo sacerdote, o comandante-chefe da religião judaica, um homem que deveria estar servindo com temor e tremor ao próprio Senhor Jesus Cristo, mas ele foi um dos responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo. A religião dos homens, o judaísmo, o representante deles, o sumo sacerdote, olha o que ele fala no versículo 63. Jesus, porém, guardou o silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Até o sumo sacerdote não cria. Que coisa incrível, meus irmãos. Não crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, para mim, é algo do outro lado lá, viu? Quem da turma de Jesus também disse: se tu és, sei não, estou com dúvida. Quem? Tomé?
Tomé duvidou do Senhor, mas Tomé não chegou a falar: será que o Senhor é o Filho de Deus? Tomé não falou isso. Quem? O apóstolo Mateus 14. Olha lá. Mateus capítulo 14. Vamos ter lugar aqui na frente. Se quiser. Aqui. Ah, tá. Sim? Tudo bem? Esse rapaz simpático, Fábio. Fábio, bem-vindos à casa do Pai. Oh, a família está ficando grande, né? Que maravilha! Em Cristo. É maravilhoso assim, né? Nós estamos falando que o diabo dizia assim: tu és o filho, eu tenho dúvida. O sumo sacerdote também tinha dúvidas. E agora o apóstolo, que ainda não era apóstolo, mas era discípulo, chamado Pedro. Olha lá, Mateus 14, 25, quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas. Jesus falou: olha, sou eu, não tema. No versículo 27, versículo 28, respondeu Pedro: se és tu, Senhor. Um discípulo duvidando do seu Senhor. Parece muitos crentes hoje em dia, Vanessa, que ainda duvida do Senhor Jesus. Você tem dúvidas que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim ou não? Não? Você crê? Que é bem fraco. Você crê? Não, Paulo, parece Pedro aqui. Sim, não. Mas eu creio na transformação de Jesus. Porque esse mesmo Pedro, que perguntou aos servos que é o Senhor mesmo, logo depois, capítulo 16, no versículo 16, quando Jesus perguntou: quem sou eu? Versículo 16, respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és. Eita, isso é cristão, isso é crer. Tu és. O povo falava que era Elias, João Batista, Jeremias, profeta. O povo falava que Jesus era um monte de coisa aqui. E vocês? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora sim. Agora sim. Esse é o período que nós precisamos imitar. Não o diabo. Se tu és o Filho de Deus, manda. Essa dúvida não é de um cristão. Está para entender? Amém? Mateus capítulo 14. Volta lá. Nesse mesmo episódio de Pedro andar sobre o mar, que ele duvidou. Mas quando o Senhor tomou pelas mãos Pedro do mar, dentro do mar que ele estava afogando, o vento cessou. O mar se acalmou. Os discípulos disseram no versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Isso é confissão. Essa fé em Jesus Cristo que você tem. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Eu não gostaria que essa igreja tivesse irmãozinhos
meia boca. Mais ou menos. Porque ele não crê no cristianismo assim, David. Eu creio no cristianismo radical, verdadeiro. Mateus 27, lá na crucificação, quando muitos zombavam e quando Jesus morreu, a Bíblia fala que houve um terreiro, um moto. O centurião era o responsável. Versículo 54, Mateus 27, 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Verdadeiramente este era o filho de Deus. Eu gosto dessa palavra, verdadeiramente. E a pessoa creu de todo o coração e afirmou e confessou verdadeiramente: Jesus é o Filho de Deus. Quando você tem feito isso? É isso que você tem que ser. Samaritano, no Evangelho de João, fala verdadeiramente, e este era o profeta que deveria vir ao mundo. Eu gosto da palavra verdadeiramente. Mostra convicção, fé. Confessar o Senhor é de suma importância. Se nós o confessarmos diante dos homens aqui, o próprio Senhor nos confessará diante do Pai. Eu confesso diante desta igreja que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Senhor da minha vida. Eu tenho toda a convicção em confessar, toda a alegria, e eu faço de todo o meu coração. Eu não tenho certeza se aqui tem algum crente assim também, que tem convicção. Será que tem? Eu não sei, estou olhando para você, mas tu quer. Amém. Aleluia. Pelo menos uma ouvir aqui. Tá bem? Você tá bem? Há duas. Ah, que bom. Eu também. Agora sim. Aleluia. Amém. Eu creio. Isso aqui é sério. Diante de Deus. No reino espiritual, meus irmãos. Não é brincadeira. É coisa séria. Amém? Amém. 1 João 5:20 fala que nós estamos no verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Eu tenho certeza que essa igreja vai para o céu, porque essa igreja está somente em Cristo. Não estou me vangloriando, meus irmãos. Estou dizendo uma verdade com toda convicção. Que Cristo, em Cristo, a vida e vida eterna. Amém. Não é nenhuma vanglória. Estou apenas dizendo uma verdade do Evangelho. Eu creio que essa igreja vai subir, porque essa igreja está em Cristo. O único que disse para você sério foi Jesus Cristo. Não é sua igreja nem seu pastor, é Jesus Cristo. O único que disse permanecer em mim foi Jesus. Não é sua religião, é Cristo. Amém. Por favor, parece pouca coisa, mas faz toda a diferença. Eu creio que essa é a verdade de Deus para você. Vamos orar. Feche seus olhos.